Olá pessoal, tudo bem? Para finalizar nossa aula de combinação linear, eu quero agora adicionar um tópico que é muito importante, né? Está intimamente ligado com o estudo de combinação linear, que seria a dependência linear. Talvez você já tenha ouvido essa palavra lá em geometria analítica, quando você estudava ou verificava se vetores são linearmente dependentes, LD, ou linearmente independentes, né? Seria LI. Ok, então agora a gente vai definir isso com a perspectiva da álgebra linear. A gente sabe que, ou pelo menos vocês vão perceber que a partir de agora vai ser muito importante saber se um vetor é ou não uma combinação linear de outros, né? Tanto é que em um dos exemplos que a gente citou na parte 1 dessa aula, eu trouxe um exemplo de um vetor que a partir dele, a partir da combinação linear desse único vetor, você conseguia gerar uma reta, né? Um subespaço vetorial do R3, que era uma reta. Ok. Depois disso, no GeoGebra, a gente fez um outro exemplo, que era com dois vetores, era possível gerar um plano, certo? E teve um momento que, com dois vetores, você gerava também uma reta. Mas espera aí, se com um vetor é suficiente gerar uma reta, então, eu tendo dois vetores gerando uma reta, um desses vetores é desnecessário, né? Um desses vetores é supérfluo. Então, a gente vai tentar entender aqui como é que eu consigo verificar dentro de um conjunto de vários vetores se existe algum ou alguns vetores que são supérfluos, tá certo? E para isso, a gente vai precisar de uma definição importante que seria de dependência e independência linear. Vamos lá. Seja V um espaço vetorial e V1, V2 até Vn vetores que pertencem a esse meu espaço vetorial. Né? Eu escolho alguns vetores desse meu espaço vetorial. Dizemos que esse conjunto, olha, perceba a notação, a gente não está usando colchete, a gente está usando chave para determinar um número finito de elementos, né? Então, dizemos que esse conjunto V1, V2 até Vn é linearmente independente, ou que os vetores V1, V2 até Vn são LIs, né? Se, ao fazermos essa expressão, ou seja, se você olhar aqui, a gente está fazendo uma combinação linear dando o vetor nulo, não é isso? Então, ao fazermos essa combinação linear dando o vetor nulo, a gente disse que um conjunto é LI se isso implicar que os coeficientes são obrigatoriamente zeros. A gente sabe, olha, deixa eu mostrar aqui a você, inclusive a gente já conversou isso anteriormente. Se os alfas forem todos zeros, 0, 0, 0, o que vai acontecer? De fato, a gente vai ter como solução o vetor nulo, né? O resultado da combinação linear vai ser o vetor nulo. A questão é, será que essa é a única possibilidade? Será que vão existir outras situações em que, atribuindo valores diferentes de zero, isso aí dá igual ao vetor nulo? Então, se alfa for obrigatoriamente, os alfas forem obrigatoriamente iguais a zero, a gente diz que o conjunto é LI. Agora, se existir pelo menos um alfa que não satisfaça essa condição, a gente diz que todo o conjunto é linearmente dependente, ou seja, LD, tá bom? Quando ele é linearmente dependente, então, essa combinação linear, você vai perceber que pode ser escrita de outras maneiras. Então, para começar, vamos fazer alguns exercícios? Então, verifique se esse conjunto é LI ou LD. Então, é muito simples. Sempre o procedimento padrão, né, que esse nunca vai falhar. Se uma questão estiver pedindo, verifique se é LI ou LD. Monte uma combinação linear dando o vetor nulo. Só. Então, vamos ver aqui.
eu tenho alfa 1, 0, 0, mais alfa 2, 0, 1, 0, mais alfa 3, 0, 0 e 1. Isso dando o vetor nulo, né? Ficou pequenininho, mas deu para entender. 0, 0, 0, ok. Então, como é que eu resolvo? Eu vou fazer detalhadamente para não ter dúvida, mas nos próximos eu vou ser um pouquinho mais rápido, né? Então, aqui eu tenho alfa 1, 0, 0, mais 0, alfa 2 e 0, mais 0, 0 e alfa 3. Isso daqui dando o vetor nulo, 0, 0 e 0. Ok. Feito isso, deixa eu só somar aqui. Alfa 1, né? Eu vou somar esse vetor mais esse. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 igual a 0, 0 e 0. Aí você percebe que a primeira coordenada é igual a 0, a segunda é igual a 0 e a terceira é igual a 0. Então, como eu tenho que obrigatoriamente alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são vetores, são valores nulos, né? É igual a 0, ou seja, a gente tem a solução obrigatoriamente trivial, eu digo que esse item A é linearmente independente, né? Esse conjunto de vetor é LI, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Você percebeu que, como eu tenho os vetores bem simples, né, ficou fácil de resolver. Mas nem sempre é tão trivial, vou chamar assim. Vamos ver esse segundo caso, né? Será que esse conjunto de vetor LI ou LD, o procedimento padrão é sempre o mesmo? Monto uma combinação linear, dando o vetor nulo. Pronto. Dando o vetor nulo, né? Aí, pronto. Agora, vamos cair numa situação um pouquinho mais complicada. Então, como é que eu posso resolver? Eu posso fazer o seguinte. Monto um sistema linear simples, né? Vou botar aqui uma chave. Aqui, olha, olhar só a primeira coordenada. Olhando a primeira coordenada, eu tenho alfa 1, alfa 2 não tem, mas alfa 3 eu tenho, né? Mais alfa 3. E isso dando igual ao vetor nulo. Vou olhar agora para o segundo termo. Aqui ó, eu tenho alfa 2 e eu tenho alfa 3 também, né? Mais alfa 3. Isso dando o vetor nulo. E no último caso, olha, aqui eu tenho alfa 1, o alfa 2 ele não aparece, mas eu tenho um alfa 3. Eu tinha botado a setinha do alfa 3 errado, né? Mas tudo bem. Alfa 3, isso aqui é igual a zero. Perfeito. Então, ao resolver esse sistema linear, vamos ver o que acontece? Existem várias maneiras de resolver sistemas lineares, né? Existe o método da substituição e tal. Mas, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar primeiro o método de substituição. Ao substituir essa expressão aqui, eu tenho que alfa 1 é igual a menos alfa 3. Se eu substituir nesse primeiro caso, vamos aqui para esse segundo. Eu tenho que alfa 2 é igual a menos alfa 3 também. Então, quer dizer que alfa 2 é igual a alfa 1. Né? Você pode deixar assim. Vou deixar tudo em função de alfa 3. E aqui, novamente, eu tenho que alfa 1 é igual a menos alfa 3. Então, quer dizer, olha que interessante. Deixa eu substituir. Vamos botar aqui. Alfa 1 é igual a menos alfa 3 e alfa 2 é igual a menos alfa 3 também. Então, se eu colocar um valor de alfa 3 aqui, o que vai acontecer com minha expressão? Alfa 3, lembrando, e alfa 1, alfa 2 são números, né? Então, ao substituir aqui, no lugar de alfa 1, eu vou colocar menos alfa 3. Menos alfa 3. No lugar de alfa 2, eu boto também menos alfa 3, né? Menos alfa 3. Olha o que vai acontecer.
Juntando esses dois, eu tenho aqui, olha, menos alfa 3, 0 e menos alfa 3, né? Que eu tenho mais 0, menos alfa 3 e 0. Aí aqui eu tenho alfa 3, alfa 3, alfa 3. E aqui, olha, menos alfa 3, menos alfa 3, menos alfa 3, mais alfa 3, alfa 3, alfa 3. E o resultado dá 0, 0 e 0. Como alfa 3 é um número, então, por exemplo, se alfa 3 fosse igual a 1, seria uma solução que daria o vetor nulo. Se alfa 3 fosse igual a 2, idem. E assim sucessivamente, né? E o que é que a gente tem pela definição? Se existir pelo menos um alfa diferente de zero, o sistema vai ser linearmente dependente, né? Então, a gente aqui tem um alfa que pode assumir qualquer valor real, né? Então, a gente conclui que esse sistema é linearmente dependente, tá bom? Deixa eu colocar aqui que ele é linearmente dependente, ou LD. Uma outra maneira de calcular isso, deixa eu voltar aqui para o início, né? Eu vou apagar só esse pedacinho para a gente não perder tanto tempo. Olha que coisa legal. Alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3. Ok. A gente aprendeu lá na parte de sistemas lineares que quando a gente tem um sistema linear homogêneo, o sistema sempre vai ser possível. Só que existem duas condições. Ou ele é possível e determinado, ou ele é possível e indeterminado, né? Então, vamos montar aqui o sistema novamente. Você tem alfa 1 mais alfa 3 igual a 0. Você tem alfa 2 mais alfa 3 igual a 0. E aqui você tem repetindo, alfa 1 mais alfa 3 igual a 0. Se eu trazer aqui para a forma matricial, olha que legal. Eu tenho 1, 0, 1, eu tenho 0, 1, 1 e eu tenho... Opa, aqui eu tenho 1, 0, 1 de novo. 1, 0, 1. Isso aqui vezes quem? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. E aqui eu tenho os vetores nulos, 0, 0 e 0. Perfeito. Vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho. Sistemas lineares sempre são possíveis. Lá na parte de matriz inversa, a gente aprendeu também uma técnica de resolver sistemas lineares, não é? Olha, essa aqui é a matriz dos coeficientes. Se se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, se det for diferente de zero, isso implica dizer que existe matriz inversa. Existindo matriz inversa, o sistema vai ser único, né? Vamos ver aqui, olha, o que vai acontecer, que não é o caso, né? Aqui a gente já sabe que o determinante obrigatoriamente é igual a zero. Por quê? Porque essa linha é igual a essa outra. Quando duas linhas são iguais, a gente sabe que o determinante é obrigatoriamente igual a zero, né? Então, ok. Mas vamos imaginar que não é, que isso aqui não era, né? Então, se não fosse, existiria matriz inversa, que você multiplicaria isso, você multiplicaria aqui nesse outro lado também, e esse resultado daria a matriz identidade. Então, seria a matriz identidade vezes a matriz dos coeficientes, dando um produto com uma matriz nula dá zero, né? Então, olha, a solução obrigatoriamente seria zero. Então, qual é a conclusão que eu tenho disso daí? É uma conclusão fantástica aqui. Verificar se um sistema LI ou LD vai se resumir exclusivamente a verificar se o determinante é ou não igual a zero, para o senhor não entender. Nesse caso, o sistema, né, a matriz dos coeficientes, o determinante da matriz dos coeficientes é igual a zero. Det igual a zero. Isso implica dizer que o sistema é LD. Caso ele tivesse dado diferente de zero, o sistema seria LI, né? Aí por quê? Vou repetir. Se você tem aí um sistema linear homogêneo, certo?
Em sistemas lineares homogêneos, a solução sempre ou é possível e determinado, mas nesse caso a solução obrigatoriamente é nula, todos os valores aí vão ser zeros, ou o sistema é possível e indeterminado, né? Então, como o sistema é possível e determinado, se o determinante for diferente de zero, você conclui que cada coeficiente obrigatoriamente é zero, que cai na definição do teorema, tá bom? Ficou um pouco confuso, né? Mas vamos fazer aqui com um exemplo. Olha, eu tenho aqui esses vetores, né? Deixa eu ver como é que eu coloco. Aqui eu vou fazer uma combinação linear dando o vetor nulo. Alfa 1, 1, 0, 0, mais alfa 2, 1, 1, 0, mais alfa 3, 1, 1, 1, dando o vetor nulo, 0, 0 e 0. Ok, então, montando o sistema linear, a gente tem o seguinte, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 é igual a 0. Aí, olha, alfa 2 mais alfa 3 é igual a 0, e aqui você tem alfa 3 igual a 0. A gente sabe, de fato, que nesse exemplo, alfa 1 é igual a alfa 2, que é igual a alfa 3, que é igual a 0, né? Mas, vamos testar aqui aquele fato que eu tinha acabado de comentar. Vou fazer aqui a matriz dos coeficientes, que é 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, né? Ok. Então, eu tenho a matriz das incógnitas, dando o vetor nulo. Perfeito. Então, quanto vai ser esse determinante aqui, né? Esse determinante, a gente pode, sei lá, usar o desenvolvimento Laplace só para fazer bem rápido, né? Se eu seguisse essa linha, então o único termo que eu teria era esse aqui, né? A submatriz, que o resultado daria 1. Né? Então, eu sei que o det dessa matriz, eu vou chamar de matriz A, é igual a 1, que é diferente de 0. Isso implica dizer o quê? Implica dizer que existe matriz inversa. Existindo matriz inversa, como o sistema linear é homogêneo, então os alfas têm obrigatoriamente valores iguais a zeros. Então, isso implica dizer que esse conjunto é LI, tá bom? Para finalizar a aula, eu sei que está um pouco cansativo, mas deixa eu trazer elementos de outra natureza, que geralmente o pessoal tem muita dúvida, né? Eu quero verificar se esse conjunto, que pertence aos polinômios de grau menor ou igual a 3, L e o LD. A ideia é a mesma. Lembre-se que cada elemento, como está aqui, é um vetor, né? Mas é um vetor desse espaço vetorial. Então, eu posso fazer assim, eu pego o primeiro vetor, que é o V1, né? Alfa 1, V1, que é 1, mais alfa 2 vezes V2, mais alfa 3 vezes, aqui, mais alfa 4 vezes x elevado a 3. Ok, isso dando o vetor nulo. Só que o vetor nulo de um polinômio, cuidado, né? Não é só zero, né? É 0 mais 0x mais 0x ao quadrado mais 0x ao cubo. Aí você pode perguntar, mas por quê? Porque aqui eu quero usar um princípio de identidade, ou seja, o coeficiente que está junto do termo cúbico, obrigatoriamente vai ter que ser o coeficiente que está junto do termo cúbico aqui, né? Então, olha, aqui tem um zero, então obrigatoriamente alfa 4 é igual a zero também. Para o caso do x ao quadrado, né? Alfa 3 obrigatoriamente vai ser igual a zero, alfa 2 idem, e alfa 1 do mesmo jeito, né? Que é o termo independente aqui, que não tem nenhum elemento. Então, um outro exemplo. Imagine que eu tenho aqui essa situação, né? É um polinômio também, mas agora está no espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Né? Então, o que é que eu faço? A mesma coisa, eu faço uma combinação linear. Alfa 1 vezes 2x mais alfa 2 vezes x ao quadrado mais 1, mais alfa 3 vezes x mais 1, mais alfa 4 vezes x ao quadrado menos 1. Isso dando vetor nulo, né? 0, é só 0 mais 0x mais 0x ao quadrado. Ok?
Então, o que que a gente vai ter? Eu posso abrir essa conta todinha, mas seria um pouquinho chato, né? Vamos fazer isso? Então, eu tenho 2x vezes alfa 1. Aí, o que que a gente tem mais? Aqui, olha, eu posso usar a distributiva, né? Mais x ao quadrado vezes alfa 2, mais 1 vezes alfa 2. Ok, agora vamos para esse outro. Mais x vezes alfa 3, mais alfa 3, ou 1 vezes alfa 3, mais x ao quadrado vezes alfa 4, menos 1 vezes alfa 4. Isso aqui dando 0, mais 0x, mais 0x ao quadrado. Lembrando que eu posso fazer mais rápido, né? Eu só estou detalhando para que vocês se acostumem. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou evidenciar todos os elementos que não tem nenhum x, né? Então, ao olhar aqui, eu percebo que tem esse daqui, vamos ver se a gente encontra mais um outro. A gente percebe que tem esse daqui também. Então, tem mais algum? Tem, é esse daqui, o alfa 3, né? Então, olha, eu tenho a alfa 2 mais alfa 3 menos alfa 4, ok. Agora eu vou juntar todo mundo que tem x, né? Olha, aqui, que tem x. Eu tenho 2 alfa 1. Professor, por que o 2? Deixa eu só trocar a ordem aqui. X vezes 2 alfa 1. Porque o que eu quero evidenciar é o x e não o 2, né? Então, vai ficar 2 alfa 1. Vamos ver se tem mais algum termo. Tem aqui, olha. Mais alfa 3. Tem mais algum? Ao olhar, você percebe que não tem mais nenhum, né? Então, tem esse, ok. Isso daqui vezes x. E para finalizar os termos, você tem x ao quadrado. Então, você tem aqui alfa 2 e você tem mais um outro, né, que é alfa 4. Mais alfa 4 vezes x ao quadrado. Isso daqui é igual a 0 mais 0x mais 0x ao quadrado. Destacando que eu poderia ter feito rapidamente, né? Olha, só olhando isso daqui. Eu procuraria os termos que tem x, que não tem nada. Olha, por exemplo, os que não tem nada. Esse daqui, né? Então fica alfa 2, esse daqui também, mais alfa 3, e esse último, menos alfa 4, mais. Agora os que tem x, né? 2 alfa 1, aí esse aqui não tem x, tem x ao quadrado. Mas aqui tem, olha, mais alfa 3 e pronto, vezes x. Mais. Agora os termos que tem x ao quadrado. Você tem alfa 2 mais alfa 4, ok? Então, é uma maneira mais rápida de verificar isso. Ok, feito esse procedimento, eu vou seguir aquela mesma ideia que eu comentei no item anterior, né? Eu verifico os coeficientes, por exemplo, os termos independentes, eu comparo com o termo independente. Então, eu tenho alfa 2 mais alfa 3 menos alfa 4, que o termo que está associado a x. Eu tenho quem? 2 alfa 1 mais alfa 3. Ah, isso aqui é igual a zero, né? Igual a zero. E para finalizar, o último termo que é alfa 2 mais alfa 4. Ok, isso aqui é igual a zero também. Tá aí, a gente tem um sistema linear com 4 incógnitas e 3 equações. A gente sabe lá do estudo de sistemas lineares que quando você tem uma quantidade de incógnita maior do que a quantidade de equação, o sistema obrigatoriamente vai ser o quê? LD, tá bom? Então, ou melhor, vamos lá, o sistema é possível e indeterminado, melhor dizendo, né? E isso vai fazer com que meu conjunto seja LD, tá certo? Então, pessoal, eu tenho, só para finalizar a aula, um teorema bem importante até, né? Ele faz um resumo do que a gente conversou agora. Ou melhor, ele dá algumas pistas interessantes para o que a gente conversou até agora. Que é um teorema de si e somente si. Né? Que é assim, vamos ler ele.
Eu tenho um conjunto de vetores V1, V2 e Vn, e ele vai ser linearmente dependente se e somente se um dos vetores é combinação linear do outro. Olha, quando a gente vai resolver um teorema, e esses teoremas são do tipo se somente se, a gente tem tem duas partes, né? Tem o se, que é a ida, e o somente se é a volta. Como é que eu posso dizer? Eu digo que um é condição necessária e suficiente para outra coisa, né? Uma coisa implica obrigatoriamente a outra. Então, nesse teorema, a gente tem duas partes. Ele está dizendo assim, a primeira parte, se esse conjunto de V1, V2 até Vn é LD, isso vai implicar obrigatoriamente que um desses vetores é combinação linear dos outros, né? E a volta é o quê? É se um desses vetores é combinação linear dos outros, então esse conjunto V1, V2 até Vn é LD. Aí você pode perguntar, e como é que a gente demonstra isso? Para demonstrar esse procedimento, vamos fazer o seguinte. Eu vou demonstrar primeiro a ida, né? Que se o conjunto V1, V2 até Vn de vetores, né? É LD. Isso aqui é a minha hipótese. A minha hipótese. Sendo a minha hipótese, eu posso partir dessa primícia, né? E chegar na minha tese. Então, eu tenho o seguinte, que esse conjunto eu sei que é LD, é linearmente dependente. Pela definição de linearmente dependente, a gente vai saber que pelo menos um dos alfas é diferente do vetor nulo, né? Então, por exemplo, se você faz uma combinação linear, dando o vetor nulo alfa 1, V1 mais alfa 2, V2 mais alfa n, Vn, dando o vetor nulo, né? Como esse conjunto, por hipótese, é LD, a gente vai saber o quê? Que dentro desse bichinho aqui, vai existir um dos termos que você vai garantir, né, uns alfa, vou chamar assim, alfa J, VJ, pronto. Vai existir um desses elementozinhos que não vai ser zero. Se ele não é zero, então o que é que eu posso fazer? Eu vou pegar esse vetor, eu jogo para o segundo membro, né? Ou seja, eu somo com o vetor oposto, porque na prática é isso, na teoria é isso. Então eu tenho assim, olha, menos alfa j VJ é igual a todo o resto que sobrou, né? Alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais, aí olha, aí você tem um vetor anterior ao alfa j, que ele ainda continua aqui, né? Alfa j menos 1 VJ mais, é menos 1 também, né? Menos 1. Aí você tem o vetor posterior ao alfa, com o índice j, que vai ser quem? Alfa j mais 1 VJ mais 1, certo? Aí você continua até o último elemento, alfa NVN, pronto. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse elemento e passar dividindo para todo mundo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, para não precisar escrever tanto. Eu vou pegar ele e passar dividindo. Então, você vai ficar... Vou botar aqui um parêntese, né? Deixa eu tentar botar um parêntese. Eu vou colocar um parêntese nesse elemento e eu passo para o outro lado. Fica 1 sobre menos alfa j. Ok?
Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem, então, que o VJ ele está sendo escrito por menos alfa1 V1 dividido por alfa J menos o alfa2 V2 dividido pelo alfa J, e você faz isso com todos os elementos, no caso aqui é menos, né, porque ele era negativo, inclusive com esses termos aqui, eu não vou colocar para a gente não perder tempo, e até o último, né, alfa NVN dividido por alfa J. Eu não sei se vocês entenderam mais o que a gente fez, mas o que tem aqui é dizendo simplesmente que se o meu conjunto for obrigatoriamente LD, implicou dizer que um desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos demais, tá vendo? Ok? Aí vamos ver a volta, né? Eu vou apagar aqui, já que está gravado, qualquer coisa você pode pausar o vídeo, voltar um pouquinho, pausar, né? E resolver. Mas agora eu quero fazer a volta da minha demonstração, visto que ela é si somente si. Então, o que acontece? É dito assim, se um dos vetores é escrito como combinação linear dos demais, implica dizer que o conjunto é LD. Então, como é que a gente demonstra isso? Eu vou chamar a volta. Então, olha, eu vou tomar um vetor como a minha hipótese, né? Um dos vetores é escrito como combinação linear dos demais. Então, alfa1 V1 mais alfa2 V2 até o último elemento, alfa-n Vn. A gente tem aqui vetores, ok? Se eu passar esse termo para o outro lado, olha o que acontece. Você tem assim, alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais, aí vai ter um bocado de coisinha, mais, aí vai surgir esse elemento que passou para o outro lado, só que ele passou negativo, né? Passou oposto. Menos 1 vezes V, aí continua, mais alfa n Vn. Dando igual a zero, né? Porque esse mesmo ficou vazio. Então, observe, você tem uma combinação linear dando um vetor nulo e um dos elementos tem o coeficiente diferente de zero. Tá vendo? Então, isso daí cai diretamente na definição de dependência e independência linear, né? Porque quando você tem um dos coeficientes diferente de zero, então esse conjunto de vetor obrigatoriamente vai ser quem? Vai ser linearmente dependente, tá bom? Agora sim, obrigado pela atenção, obrigado por você que chegou até aqui. Bons estudos e no que precisar podem conversar comigo, tá certo? Um abraço e se cuidem.